Deus, a paz do Senhor Jesus, amados, tudo bem? Glória a Deus, vamos iniciar aí para a honra e glória do nosso Senhor, mais um dia na presença do Senhor, mais um dia entregando, aleluia, a nossa vida, o nosso coração, né? Neste devocional primeira hora. Vamos então, em nome de Jesus, dar início, né, a este momento. Nós estamos aqui no canal AD Palavra da Cruz, glória a Deus, com o devocional primeira hora, né, o momento que nós temos aí todos os dias, na primeira hora do nosso dia. Então, em nome de Jesus, vamos orar, apresentando este momento nas mãos do Senhor, entregando a Ele, em nome de Jesus, a nossa vida, o nosso coração, os nossos lares, a nossa família, né, em nome de Jesus, para que o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir no decorrer deste dia. Amém, amados? Vamos orar? Deus amado, Pai querido, obrigado, Jesus. Nós somos gratos a Ti, Senhor, pela bondade, pela fidelidade do Senhor, pelo seu favor. Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela graça extraordinária que tem sido manifestada nas nossas vidas todos os dias, Pai. Obrigada, Jesus, pela oportunidade, Pai, de mais um dia poder experimentar da misericórdia, da bondade, da fidelidade, do cuidado do Senhor. Pai, nós entregamos diante de Ti o nosso coração, Pai. E nós clamamos, meu Deus, neste início de dia. Veja se há algo, Senhor, em nós que não Te agrada, Pai. Em nome de Jesus. E vai limpando, vai transformando, vai moldando, Pai, para louvor da Tua glória. Nos direcione, Senhor. Fale conosco neste momento, meu Pai. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, amados. Louvado seja o Senhor. E como é bom, né, amados, nós iniciarmos aí mais um dia na presença do Senhor. Não existe coisa melhor do que estar na presença de Deus, do que poder entregar o nosso dia na presença do grande eu sou, né? Então vamos compartilhar. Hoje o Senhor falou no meu coração uma palavra que é extremamente conhecida, né, de todo mundo, até aquele que não está firme na presença de Deus, que ainda não teve a oportunidade de reconhecer o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Esta pessoa já ouviu esta palavra, esta pessoa já leu esta palavra em algum lugar, em um outdoor, em uma placa, enfim. Já viram. E a palavra do nosso Deus fica em João, capítulo de João 3, no versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus, amados. João 3,16 é uma palavra extremamente conhecida. João 3,16, amados, é nada mais, nada menos que um resumo da Bíblia. É um texto, é uma palavra, é um versículo que revela o coração do Pai. E um plano do que? De salvação. Um plano perfeito para resgatar a humanidade do pecado. Né, amados? E se nós formos aí meditar no capítulo de João 3, versículo 16, nós podemos entender aqui que houve um cuidado extremo da parte do Senhor. Né? Nós podemos experimentar desta fonte exagerada de amor sendo derramada pelas nossas vidas. De que jeito? De que forma, irmã? Como assim uma fonte exagerada? O versículo começa: Deus amou o mundo de tal maneira. Louvado seja o Senhor.
tal maneira. Isso significa, amados, que o Senhor, Ele nos amou independente da nossa situação, independente da circunstância em que nós estávamos vivendo, independente da forma como nós pensamos, Ele nos amou de tal maneira, de uma maneira absurda, de uma maneira exorbitante, de uma maneira exagerada. É uma fonte exagerada de amor. Ele amou a humanidade, mesmo quando a humanidade estava distante e caída. Ele amou. E depois o versículo diz assim, ó: Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele deu o seu único Filho. Houve uma ação de sacrifício. Que sacrifício foi esse? Entregou o seu único Filho. Por causa de uma fonte de amor exagerada. Ele entregou. Ele entregou o que ele tinha de mais precioso. Né? E quando nós amamos, o amor, ele custa algo. Ele custa alguma coisa. E nesse caso, Deus entregou o seu bem mais precioso, o seu único Filho, Jesus o Cristo. E a palavra nos dá uma condição: para que todo aquele que nele crê. Há uma condição. Ele amou o mundo, por esse amor, ele deu o seu único Filho, o seu bem mais precioso, para que todo aquele que nele crê, através desse sacrifício, aquele que crer no Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, você só basta crer. Você sabe o que ele te entrega de benefício, de promessa? Há uma promessa liberada nessa palavra. Tem a vida eterna. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o Senhor. O destino sem Deus, amados, é uma ruína espiritual, é a morte. A palavra de Deus diz: o salário do pecado é a morte. Mas a promessa para quem crê é uma promessa de segurança, é uma promessa de paz. Paz aonde? No presente. E eternidade ao seu lado. Louvado seja o Senhor. Então, amados, há uma condição. Nós só precisamos crer no Senhor Jesus. Entregar, confiar a Ele os cuidados da nossa vida. Viver uma vida em abundância. Para que nós possamos experimentar a vida eterna. Então, que nós possamos, em nome de Jesus, descansar, entendendo a identidade de filho, entendendo a identidade de filho amado. Você é profundamente amado, você é profundamente amada. E você sabe aonde? Você sabe aonde? Aleluia! Que o seu valor foi determinado? Na cruz. Na cruz do Calvário. Ali foi determinado o seu valor. Então, em nome de Jesus, confie no Senhor de todo o teu coração. Viva uma vida que agrade ao Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado, Jesus, por esta fonte inesgotável de amor. Obrigada, Deus, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigada, meu Deus, por nos amar tanto assim, Pai, mesmo não sendo merecedores. Nós nos colocamos diante do Senhor, Pai, e clamamos, nos fortaleça, para que nós possamos experimentar deste amor, desta fonte inesgotável, todos os dias, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém.
Louvado seja Deus, que Deus possa abençoar o seu dia, o seu final de semana, que você tenha um sábado abençoado, de descanso e que você viva com esta identidade de filho e de filha amada, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.